16,5 milhões de dólares foram pagos no Pikachu PSA 10 Illustrator de Logan Paul. Salve, salve, rapaziada! Quem fala com vocês hoje é o Yuki. E hoje, para conversar sobre um assuntinho complicado e um pouco complexo para alguns, mas vamos falar sobre o tal do investimento em Pokémon. Nos últimos anos é um assunto que tem crescido bastante, tem ganhado bastante pauta, principalmente agora que é um grande influenciador do mercado de ações, Bitcoin e tudo mais entrou de cabeça nesse mundo, que é o Primo Rico. E quando eu falo que ele entrou realmente de cabeça é porque ele já foi para as melhores que tem. Ele já separou alguns Charizards de First Edition. Ele tem uma coleção desde PSA 1 até PSA 10. Ele tem as cases graduadas dos primeiros jogos Red, Blue, Red. Ele realmente veio para investir e é um ativo atual que está valendo a pena para quem tem bastante cascalho. E esse é exatamente o ponto que eu quero chegar, porque recentemente eu vi muitas pessoas comentando sobre não compensa investir em Pokémon, não compensa fazer isso e aquilo como renda com Pokémon. Eu, particularmente, não sou um colecionador que pensa na minha coleção como um investimento, porque eu coleciono exclusivamente pelo amor que eu tenho por Pokémon desde sempre. Joguei muito emulador no computador, porque infelizmente não tive condições de ter um 3DS, não tive um Game Boy, não peguei a época do Game Boy, né, porque é um pouquinho mais velho do que eu, não tive um Nintendo Wii, não tenho um Switch, não jogo os jogos atuais ainda, pelo menos não nos consoles, já joguei muitos em emulador. Pokémon Red foi um dos primeiros jogos que eu zerei quando eu era menor. Pokémon sempre esteve comigo, e agora que eu sou um adulto, que eu sou uma pessoa que tem o meu dinheiro, posso gastar com as minhas coisas, eu compro justamente por gostar, por ter essa emoção de tirar uma carta que eu quero, tirar uma carta legal dos Pokémons que eu gosto. Hoje eu me permito ter esse hobby, esse lazer, mesmo sendo um hobby muito caro, atualmente é um dos mais caros. Só que eu vou falar sobre questão de hobby caro num próximo assunto, que também envolve cartinhas, que é sobre One Piece. Mas por enquanto vamos segurar aqui no Pokémon. Eu vejo muita gente falando que eu comprei X blister, X box, X ETB, não tirei lucro, não valeu investir e tudo mais. Eu não sou nenhum investidor, mas ao meu ponto de vista, encaro que você está fazendo da forma errada. Porque eu não sou investidor, mas faço parte de alguns grupos de investidores. Por quê? Porque essa rapaziada é muito boa em garimpar produtos. Que é justamente o que a rapaziada que quer investir sem comprar carta, eles mantêm as caixas seladas, deixam guardadas para daqui a alguns 2, 3, 4 anos aquela box está valendo ainda mais do que ela já valia, porque vem booster específico, que vem carta específica naquele booster, ou porque é uma box de uma coleção que saiu pouco, que é um exemplo das ETBs de evoluções prismáticas, que saiu muito pouco, já saiu muito caro, então elas tendem a acabar aumentando mais o preço. Então é o que essa rapaziadinha faz, eles vão, compram levas e levas de produtos, mantêm lacrados e depois revendem. Ou alguns gravam os conteúdos mais pra frente, por exemplo, essa Premium Collection aí do Charizard. Aí abrem daqui a uns 5 anos com a Thumb, abrindo uma das melhores boxes de Charizard dos últimos 5 anos. Que ela realmente é uma box muito boa, de uma coleção muito boa, com 2 artes lindíssimas. Então muita gente vai fazer isso. E esse é um dos principais tipos de investimento que eu vejo, que o pessoal guarda os lacrados pra vender posteriormente, porque é muito difícil esses produtos desvalorizarem, porque em algum momento eles vão parar de ser produzidos no mercado. Consequência, o preço acabará aumentando. Tá, mas não tem só esse tipo de investimento em Pokémon, porque também tem exatamente o que o Thiago faz, que é a coleção de cartas dele, que é justamente aí que a rapaziada acaba se complicando um pouco. Porque, por exemplo, o próprio Thiago, que é o Primo Rico, o que ele faz? Ele compra a carta X, uma carta específica, a grande maioria ele gradua e guarda. Por quê? Porque são cartas que provavelmente vão valorizar. Yuki, mas como eu sei que é uma carta para valorizar? Não sou nenhum especialista, mas convivo com alguns, vejo muitos conversando e tenho visto mais coisas sobre, porque o mercado, como eu falei, aumentou bastante. Então, tem muita gente falando sobre investir, tem muita gente tentando ensinar, e eu tô vindo aqui mais como um aviso, um alerta, assim, pra vocês não caírem nessa de vou investir comprando produtos.
Porque a grande maioria das vezes você não sai no lucro com aquele produto. Aqui no canal mesmo a gente já abriu algumas boxes, alguns produtos, e um ou outro ali que se pagaram. É bem difícil você comprar uma box colecionável de Pokémon, ela se pagar, uma box colecionável de One Piece, ela se pagar, ainda mais com os preços que estão hoje. Então, é uma forma que, na minha visão, é errada de querer investir, porque você vai estar contando muito com a sorte. Vou usar um exemplo meu. Eu acompanho a minha coleção, os valores, a variação bonitinha, pela Liga Pokémon. Eu vou sempre catalogando bonitinho, sempre que tiro uma carta nova, sempre que tiro uma pra troca, coloco outra. Então eu tenho uma noção de como varia o preço da minha coleção. Então, desde que eu comecei o canal, tudo certinho, eu acabei começando a gastar um pouco mais do que eu já costumava com cartinhas no geral, assim. Então, pra não perder o controle, o que eu faço? Eu vou lá bonitinho, pego todos os valores que eu já gastei e coloco ele para ter uma noção de quanto eu já investi nisso tudo. Atualmente eu gastei um pouco mais de 8 mil reais, tanto com One Piece quanto com Pokémon. E desses 8 mil reais, eu tenho quase 12. Tem 4 e pouquinho em Pokémon e 7,5 em One Piece. Ah, Matheus, então você está num lucro muito bom porque você tem quase 4 mil a mais do que você investiu? Sim, porém, eu tenho literalmente um detalhe que é o que me faz sair nesse lucro. Que nada mais é do que o meu mangá. Na minha coleção, essa carta sozinha é 5 mil desses quase 12. Vamos arredondar para 12. Show de bola, tenho 12 mil reais ali de coleção. Aí, supomos que eu não tirei essa carta. Não tive a sorte de tirar ela em Royal Blood. Não tirei nenhuma no lugar dela. Desses 12 mil, menos 5, cai pra 7. Eu já fico num insta prejuízo de 1.000 reais. Pra mais. Porque é um pouco mais de 8 mil reais que eu gastei. Mas deu pra entender um pouco da ideia. Eu não saio no lucro por conta dos meus openings. É muito difícil. É muito difícil. Então não faz sentido você investir assim. Se você realmente quer investir, então compre produtos selados. Mantenham bonitinho e vendam posteriormente. Ou comprem cartas que têm motivos para valorizar. Ah, Yuki, mas quais são esses motivos? Eu não sou nenhum especialista. Porém, analisando o mercado assim por cima, vendo as últimas coleções, que foram as que eu mais acompanhei, principalmente de Pokémon, tem alguns critérios. Favoritismo do Pokémon, fácil. Você lembra de muitos assim tranquilamente. Pikachu, Charizard, Mewtwo, Gengar, são cartas que sempre estão valorizando. Você sempre vai ver o top 10 ali, sempre tem elas, sempre tem alguma coisa relacionada a elas. Tem cartas que o pessoal supõe que vai valorizar, porque tem o Pikachu no canto, tem o Gengar no outro, e assim vai. E outro critério é a raridade da carta. Então, obviamente, as cartas ultra rara, hiper rara, secreta, vão ser as cartas que mais vão valorizar. Ainda mais se juntar o terceiro critério e esses outros dois. E o terceiro critério nada mais é do que a arte. Se for uma arte bonita, se for uma arte de um ilustrador famoso, como Shinji Kanda, Akira Egawa, Atsuko Nishida, que já são ilustradores famosos por suas artes no meio Pokémon, dão muito indício de que aquelas cartas vão valorizar muito. E como eu falei, se juntar uma carta com arte bonita, de um ilustrador famoso, ser uma carta difícil de sair e de um Pokémon muito querido, não tem outra. Em algum momento essa carta vai começar a decolar o preço. Decolar, de acordo com que a coleção vai saindo de linha, de acordo com que os preços dos produtos dessa coleção fiquem mais caros. Então, basicamente, você vai usando esses critérios para ter uma ideia. Pô, é um Pokémon famoso, muito querido, e tem uma arte bonita, tende a valorizar. Não precisa ser uma hiper raridade. Um ótimo exemplo atual é o próprio Meow de Fogo Fantasmagórico. Quando a gente começou a gravar os vídeos de Fogo Fantasmagórico, essa carta estava por volta de uns 40 reais. Fogo Fantasmagórico lançou em novembro. Tem pouco mais de 2 meses que essa coleção lançou. E hoje, o Meow, que não é uma rara secreta, não é uma outra rara especial, é basicamente uma arte rara. De 40 reais já tá para casa dos 70 reais. Já aumentou 30 reais. E basicamente, essa é uma das provas que você não precisa investir só em cartas caras. Não precisa ser só Charizard de First Edition. Não precisa ser só Charizard
ultra raro especial Rainbow da época de Sword and Shield, você pode pegar um desses 3 critérios que eu falei, artes bonitas com ilustradores, a raridade e o Pokémon, para se basearem e ter uma ideia do que vai valorizar e o que vai se estabilizar, vai ser desvalorizado. É basicamente uma análise de mercado, é quase investir em Bitcoin, quase investir na bolsa, sabe? E era basicamente isso que eu queria conversar com vocês, porque eu tenho visto muita gente investindo errado. Não estou aqui para demonizar ninguém que quer investir, ninguém que quer tirar como o hobby, como um investimento. Eu acredito tranquilamente que um público consegue coexistir com o outro, os de colecionadores e os de investidores. Eu só tô aqui para alertar vocês para tomarem um certo cuidado para não deixarem um público engolir o outro, que basicamente seria os investidores engolindo o mercado de colecionadores, fazendo cartas ultra inflarem o preço ou qualquer coisa do tipo, porque são públicos diferentes, mas são o mesmo mercado. Para mantermos uma boa comunidade, vamos ficar bem atentos a variações muito bruscas de preço. Vamos procurar sites que tenham históricos de preços de venda, não só de anúncio, que um ótimo exemplo é a própria MyPcards. A Liga, infelizmente, está com um sistema de histórico de preços offline há um bom tempo. Então o MyPcards está vindo para dar aquele apoio. Para quem mexe nesse mercado com certa constância, ter um certo norte, saber como exatamente está acontecendo o mercado daquela carta, como os preços estão realmente subindo ou descendo, se aquela carta está valorizando ou não. Então, para tentarmos manter o mercado o mais saudável possível, vamos prezar por essa transparência. E esse foi o vídeo de hoje. O próximo vai ser para abordar um outro assunto um pouquinho mais chato, que é a minha opinião sobre mexer com esse público aqui. O One Piece TCG, infelizmente, está ficando muito caro. E eu tenho opiniões para trazer no próximo vídeo. Então, fico por aqui. Deixem aquele like, compartilhem com a rapaziada. Deixem um comentário, falem o que estão achando do mercado. Se têm opiniões diferentes sobre investir, se acham que eu falei alguma besteira. Eu vou adorar ler todos os comentários, então até uma próxima. Valeu!